Olá, o meu nome é Débora Luiz Rocha de Carvalho. Eu venho apresentar hoje o meu resumo simples, intitulado Cultivo Axênico de Cogumelos Comestíveis. Ele foi feito pela Universidade Federal da Paraíba, pelo curso de Biotecnologia, o curso que eu faço. Começando a introdução, os cogumelos comestíveis eles têm ganhado cada vez mais destaque e popularidade por serem alimentos com grande valor nutricional, principalmente pela sua alta carga proteica, o alto teor de proteínas, mas também pelos diversos compostos bioativos que estão presentes nos cogumelos, que têm diferentes funcionalidades para diferentes indústrias. Por isso, é necessário que seu cultivo ele seja mais eficiente e maximizado, sendo que uma maneira de fazer isso é adotando o cultivo axênico, na qual há uma preparação e esterilização prévia desse substrato, que será usado para favorecer exclusivamente o crescimento daquele fungo desejado, evitando assim possíveis contaminações e reduções de produção. O objetivo desse trabalho foi descrever um método de cultivo axênico de cogumelos comestíveis. A metodologia foi realizada uma pesquisa no formato de revisão bibliográfica, com finalidades descritivas e objetivas. Foram utilizados 8 arquivos no total, entre livros, artigos e outros trabalhos publicados nos últimos 10 anos, utilizando plataformas de buscas, como o Google Acadêmico, procurando nessas plataformas palavras-chave como cultivo de cogumelos, cultivo axênico e como evitar contaminações por fungos. Nos resultados, temos que o cultivo axênico ele envolve 5 etapas principais e fundamentais. A primeira é a preparação do inóculo, que também é chamado de spal ou semente, onde o micélio primário ele é inoculado em grãos tratados para o crescimento vegetativo, para a colonização ali daquele substrato. A segunda etapa, que é a preparação do substrato, esse substrato ele deve conter os nutrientes essenciais para o desenvolvimento fúngico e deve ser devidamente esterilizado para evitar contaminações, um dos principais objetivos do cultivo axênico. Terceira, a inoculação do fungo no substrato. Essa etapa deve ser feita seguindo os protocolos estabelecidos pelo aquele laboratório e deve ocorrer em ambientes assépticos para evitar essa contaminação dos utensílios, do substrato e de todo o processo. O quarto é a incubação, que é o período em que um fungo ele vai colonizar totalmente esse substrato. Esse período de incubação ele pode ser feito na ausência de luz ou na luz indireta ou na luz direta, vai depender aí da espécie do cogumelo comestível. E por último, 5, que é a última etapa, a frutificação, na qual é a etapa que abrange do crescimento dos primórdios até a formação completa dos corpos de frutificação, até a formação completa do basilioma, do cogumelo propriamente dito, onde esse cogumelo estará pronto para a colheita daquela produção. Esse método ele mostrou-se ser eficiente para o cultivo de Lentinula edonis, que é o shiitake, e também para as espécies do gênero Pleurotus, como o Pleurotus ostreatus, que é o shimeji preto, em diversos tipos de substrato, inclusive também possibilitou o cultivo em resíduos, como resíduos agrícolas, para fazer o reaproveitamento desses resíduos. Aqui embaixo tem um fluxograma, que é justamente essas etapas mais resumidas, que é a preparação do inóculo, a preparação do substrato, inoculação, incubação e frutificação, de uma forma mais simples. Então, conclui que esse método de cultivo ele favorece o crescimento do fungo sem competições, o que vai aumentar a produtividade dessa produção total e vai reduzir também as perdas por contaminação. Então, esse cultivo é um cultivo eficiente quando você quer otimizar a sua produção de cogumelos comestíveis.